Enfermeira foi demitida após um gesto de bondade, mas o milionário doente viu tudo e mudou sua vida. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou contar para vocês uma história absolutamente tocante sobre bondade, amor. Nos comentários me digam seus nomes e de que cidade ou país vocês estão assistindo. Adoro saber de onde vêm nossos queridos seguidores. Agora, preparem os corações, porque essa história vai mexer com vocês do início ao fim. A chuva batia insistentemente nas janelas do Hospital São Rafael, em Lisboa, Portugal, naquela fria manhã de março. Esperança Torrealba, de 26 anos, ajustava pela 10ª vez o uniforme branco que já começava a mostrar sinais de desgaste após 3 anos de uso intenso. Seus cabelos castanho escuros estavam presos em um coque simples, alguns fios rebeldes escapando e emoldurando seu rosto de traços delicados, mas marcado pela exaustão de quem trabalhava 2 turnos seguidos para conseguir sustentar a família. Nascida na Venezuela, Esperança havia chegado a Portugal aos 20 anos, carregando apenas uma mala pequena, um diploma de enfermagem e uma determinação inabalável de construir uma vida melhor. Seus pais, que permaneceram em Caracas cuidando dos avós doentes, dependiam das pequenas quantias que ela conseguia enviar mensalmente. O salário no hospital mal cobria suas despesas básicas, mas ela nunca reclamava. Havia algo em seus olhos cor-de-mel que irradiava uma bondade genuína, uma luz que nem mesmo as dificuldades conseguiam apagar. Naquela manhã, enquanto caminhava pelos corredores familiares do hospital, Esperança não imaginava que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. O primeiro sinal de que algo estava diferente veio quando passou pela ala VIP do hospital, um setor que raramente frequentava. Ali, os quartos eram mais amplos, as paredes cobertas por papel de parede elegante, e o silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio discreto de aparelhos médicos de última geração. Foi então que ouviu o som. Baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Alguém estava chorando. Esperança parou, seu coração compassivo não permitindo que ignorasse o sofrimento alheio. Seguiu o som até a porta entreaberta do quarto 312, onde uma placa dourada indicava paciente particular. Acesso restrito. Através da fresta, ela pôde ver um homem deitado em uma cama hospitalar sofisticada. Aparentava ter cerca de 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, mesmo em seu estado de convalescença, e feições que, mesmo abatidas pela doença, revelavam uma beleza madura e aristocrática. Suas mãos, de unhas bem cuidadas, tremiam ligeiramente enquanto tentava alcançar um copo de água na mesa de cabeceira. O que mais chamou a atenção de Esperança não foi sua aparente riqueza, evidenciada pelo pijama de seda e pelo relógio de ouro no pulso, mas sim a solidão palpável que emanava dele. Não havia flores, cartões de melhoras ou qualquer sinal de que alguém se importava com sua recuperação. O homem tentava alcançar a água novamente, sua respiração pesada, revelando o esforço que tal movimento simples lhe causava. Esperança olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinha no corredor. Sabia que não deveria estar ali. Enfermeiras de seu nível não tinham autorização para entrar na ala VIP, mas sua natureza compassiva falou mais alto. Bateu suavemente na porta e entrou. Com licença, senhor. Vi que estava tentando alcançar a água. Posso ajudá-lo? O homem voltou-se para ela, e Esperança ficou momentaneamente sem palavras ao encontrar seus olhos. Eram de um azul profundo, intenso como o oceano durante uma tempestade, mas carregados de uma tristeza que parecia ecoar anos de solidão. Por um instante, ele pareceu surpreso, como se não estivesse acostumado com gestos de gentileza genuína. Sim, obrigado.
murmurou com uma voz rouca, mas refinada, revelando um sotaque que misturava o português europeu com nuances de quem havia vivido em vários países. Desculpe incomodá-la. Sei que não é sua responsabilidade. Não é incômodo algum. Esperança sorriu, aproximando-se cuidadosamente e ajudando-o a se sentar melhor na cama antes de oferecer o copo de água. Como está se sentindo hoje? Mientras ele bebia lentamente, Esperança notou que suas mãos ainda tremiam. Instintivamente, colocou sua mão sobre a dele para dar estabilidade ao copo, um gesto simples, mas que pareceu eletrizá-los. Por um momento, os olhos dele se fixaram nos dela, e houve uma conexão inexplicável, como se duas almas perdidas tivessem se reconhecido. Melhor agora, ele respondeu, e pela primeira vez em semanas, um sorriso tímido apareceu em seus lábios. Qual é seu nome? Esperança Torrealba, ela respondeu, ainda segurando gentilmente suas mãos. E o senhor? Maximiliano... Max Brenner. Ele hesitou por um segundo, como se não estivesse acostumado a se apresentar informalmente. É um prazer conhecê-la, Esperança. É um nome bonito. Significa esperança, não é? Sim, ela riu suavemente. Meus pais diziam que eu trouxe esperança para suas vidas quando nasci durante uma época muito difícil em nosso país. Max a estudou atentamente. Havia algo naquela jovem enfermeira que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza natural, embora ela fosse genuinamente linda de uma forma simples e autêntica, mas sim sua aura. Ela irradiava uma bondade que ele não via há anos entre as pessoas de seu círculo social. Você não é daqui, é? Ele perguntou. Sou da Venezuela, Esperança respondeu, endireitando os travesseiros dele com cuidado. Vim para Portugal há alguns anos. E o senhor? Pelo seu sotaque, imagino que tenha viajado bastante. Sim, nasci em Viena, na Áustria, mas vivi em muitos lugares. Nova York, Londres, Dubai. Max fez uma pausa. Negócios da família. Ele não mencionou que era o herdeiro e atual presidente do Grupo Brenner, um conglomerado internacional que controlava uma das maiores cadeias de hotéis de luxo do mundo, além de investimentos em arte, vinícolas e propriedades imobiliárias espalhadas por 6 continentes. Sua fortuna estava estimada em mais de 2 bilhões de euros, mas naquele momento, olhando para os olhos calorosos de Esperança, toda essa riqueza parecia irrelevante. Deve ser interessante conhecer tantos lugares, Esperança comentou enquanto verificava discretamente se ele estava confortável. Eu só conheço Caracas e Lisboa. Sempre sonhei em ver o mundo, mas... Ela deu de ombros com um sorriso melancólico. Mas o quê? Max insistiu, genuinamente interessado. Bem, a vida às vezes nos leva por caminhos diferentes dos nossos sonhos. Minha família precisa de mim, sabe? Meus pais estão cuidando dos meus avós e eu envio o que posso para ajudá-los. Talvez um dia... Ela parou, percebendo que estava compartilhando informações muito pessoais com um estranho. Max sentiu seu peito apertar. Quando foi a última vez que alguém havia sacrificado seus próprios sonhos por amor à família? Em seu mundo, as pessoas se casavam por conveniência, criavam filhos com babás e mediam o afeto por herança deixada. A simplicidade e nobreza de caráter de Esperança o tocaram de uma forma que não conseguia explicar. Desculpe, ela disse, corando ligeiramente. Não devia estar falando sobre minha vida. Deixe-me verificar sua medicação. Não, Max disse rapidamente, segurando delicadamente seu braço. Por favor, não se desculpe. Faz muito tempo que não tenho uma conversa real. Você disse que trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, Esperança respondeu, consultando o relógio na parede. Mas preciso voltar ao meu setor. Meu supervisor não gosta quando nos atrasamos. Claro, Max disse, mas havia uma decepção evidente em sua voz. Esperança. Obrigado por tudo. Ela sorriu e acenou, saindo do quarto com o coração inexplicavelmente acelerado.
Não sabia explicar o que havia acontecido ali, mas algo havia mudado. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa dentro de seu peito. Max, por sua vez, ficou olhando a porta fechada por longos minutos. Em seus 52 anos de vida, havia conhecido milhares de pessoas. Modelos, atrizes, socialites, executivas brilhantes, mas nenhuma havia causado o impacto que aquela enfermeira venezuelana causara em apenas 15 minutos de conversa. Nos dias seguintes, Max se pegou esperando ansiosamente pelos momentos em que Esperança apareceria. Ela sempre encontrava uma desculpa para passar por seu quarto, verificar se ele precisava de algo, trazer um suco extra ou simplesmente perguntar como estava se sentindo. Eram encontros breves, nunca mais que alguns minutos, mas que se tornaram o ponto alto do dia de ambos. Max descobriu que Esperança trabalhava 2 turnos para conseguir pagar o aluguel de um pequeno apartamento no bairro Alto e ainda enviar dinheiro para a família. Ela havia estudado enfermagem em uma universidade pública em Caracas e sempre fora a primeira da turma. Mas a situação econômica de seu país a forçara a buscar oportunidades em Portugal. Apesar das dificuldades, ela nunca reclamava, sempre encontrando motivos para sorrir. Esperança, por sua vez, ficou intrigada com a história de Max. Ele nunca falava especificamente sobre seu trabalho, apenas mencionava que tinha negócios e viajava muito. Ela percebia que ele era muito culto, falava fluentemente português, inglês, alemão e francês, conhecia arte, literatura e história como poucos. Mas havia uma melancolia profunda em seus olhos que a preocupava. "Por que está no hospital há tanto tempo?" Ela perguntou certa tarde, enquanto ajudava-o a caminhar pelo quarto. Os médicos haviam recomendado que ele se movimentasse mais para acelerar sua recuperação. Max hesitou. A verdade era que havia sofrido um colapso nervoso seguido de uma pneumonia severa 3 semanas antes. O estresse de gerenciar um império empresarial, combinado com uma solidão profunda e a percepção de que aos 52 anos não havia nada em sua vida que realmente importasse, havia cobrado seu preço. Problemas de saúde relacionados ao estresse, ele disse finalmente. Os médicos acham que preciso desacelerar. E sua família? Não vem visitá-lo? Esperança perguntou com cuidado, notando que ele nunca recebia visitas. Max riu amargamente. Minha família... Bem, é complicado. Meus pais morreram há 15 anos em um acidente de carro. Tenho um irmão mais novo que vive em São Francisco, mas nossa relação é tensa. Ele acha que eu me tornei muito parecido com nosso pai, obcecado por trabalho e dinheiro. E é verdade? Esperança perguntou com a honestidade característica. Max parou de caminhar e a olhou. Eu costumava pensar que não, mas talvez ele tenha razão. Até algumas semanas atrás eu não conseguia me lembrar da última vez que havia parado para realmente conversar com alguém ou sentir algo real. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora? Ele sorriu. Eu espero todos os dias por uma enfermeira venezuelana que me faz lembrar que ainda existe bondade genuína no mundo. Esperança sentiu seu coração acelerar, mas antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu bruscamente. Enfermeira-chefe Madalena Pereira entrou como um furacão, seus olhos pequenos e duros examinando a cena com desaprovação. Enfermeira Torrealba, ela disse com voz cortante. O que está fazendo aqui? Este não é seu setor. Esperança empalideceu. Madalena Pereira, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque rígido, era conhecida por sua inflexibilidade e antipatia particular por funcionários estrangeiros. Eu estava apenas... Esperança começou. Estava perdendo tempo com coisas que não são de sua responsabilidade. Madalena interrompeu. Quantas vezes preciso repetir que cada funcionário deve permanecer em seu setor designado? Max, que até então permanecera calado, decidiu intervir. Com licença, enfermeira.
Perreira, é isso? Foi eu quem pediu para a enfermeira Torrealba me ajudar. Ela tem sido muito profissional e atenciosa. Madalena o olhou com uma mistura de desdém mal disfarçado e falsa deferência. Senhor, entendo sua consideração, mas temos protocolos. A enfermeira Torrealba não está autorizada a atender pacientes desta ala. E por que não? Max perguntou, sua voz assumindo um tom mais autoritário. Ela parece ser extremamente competente. Porque, Madalena disse com um sorriso venenoso, enfermeiros de seu nível não possuem a qualificação necessária para atender nossos pacientes mais distinguidos. O subtexto era claro. Esperança, por ser imigrante e trabalhar no setor geral, não era boa o suficiente para a ala VIP. Max sentiu uma onda de indignação, mas antes que pudesse responder, Esperança falou. Tem razão, enfermeira Perreira. Peço desculpas por ter saído do meu setor. Não acontecerá novamente. Espero bem que não, Madalena replicou. Agora volte ao seu posto. E você, senhor? Ela se dirigiu a Max com um tom meloso. Providenciarei uma enfermeira mais adequada para seus cuidados. Depois que saíram, Max ficou sozinho no quarto, fervendo de raiva. Não apenas pela atitude preconceituosa de Madalena, mas por não ter defendido Esperança com mais veemência. Ele havia sido educado em um mundo de privilégios, mas sempre acreditara que tratava as pessoas com respeito, independentemente de sua origem ou posição social. Ver Esperança sendo humilhada daquela forma o fez questionar muitas coisas sobre si mesmo e o mundo em que vivia. Nos dias seguintes, Max não viu Esperança. Uma nova enfermeira, Fernanda Soares, passou a cuidar dele. Era competente e educada, mas fria e distante. Suas interações eram puramente profissionais, sem a calidez e genuinidade que Esperança trazia. Max se pegou contando as horas, esperando que talvez ela aparecesse. Mas isso não aconteceu. Foi numa quinta-feira chuvosa que Max descobriu a verdadeira razão da ausência de Esperança. Estava caminhando pelo corredor, sua recuperação estava quase completa, quando ouviu uma conversa entre duas enfermeiras. Soube que a venezuelana foi transferida para o turno da madrugada? Disse uma. Sim, a Madalena estava furiosa. Disse que ela estava se metendo onde não devia, tentando chamar a atenção do paciente rico da 312, respondeu a outra. Que pena. Ela é boa enfermeira, sempre disposta a ajudar. É, mas você sabe como é a Madalena com estrangeiros. Qualquer desculpa serve. Max sentiu seu sangue ferver. Esperança estava sendo punida por ter sido gentil com ele. Decidiu que não podia deixar aquilo passar. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, Max saiu de seu quarto. Conhecia bem os horários do hospital agora e sabia que haveria menos movimento. Percorreu os corredores até encontrar Esperança na ala geral, cuidando de um paciente idoso. Ela estava ainda mais bonita sob a luz suave da madrugada. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e havia uma concentração serena em seu rosto enquanto verificava os sinais vitais do paciente. Quando o viu, seus olhos se iluminaram por um instante antes de mostrar preocupação. Max, o que está fazendo aqui? Você deveria estar descansando. Precisava vê-la, ele disse simplesmente. Soube que foi transferida por minha causa. Sinto muito. Esperança suspirou. Não foi culpa sua. A enfermeira Perreira tem razão. Eu não deveria ter saído do meu setor. Não, Max disse com veemência. Ela não tem razão. O que você fez foi humano, compassivo. É o que a medicina deveria ser. Max, Esperança olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Você é uma pessoa muito gentil, mas vem de um mundo diferente do meu. Não entende como as coisas funcionam para pessoas como eu. Então me explique, ele disse aproximando-se. Esperança hesitou, mas algo no olhar dele a encorajou a continuar. Sou uma imigrante, Max. Não importa o quão boa eu seja no meu trabalho, sempre haverá pessoas que me verão como inferior.
A enfermeira Pereira deixou muito claro que pessoas como eu não deveriam aspirar cuidar de pessoas como você. Pessoas como eu? Max repetiu. Ricas, influentes, importantes, Esperança explicou. Não sou ingênua. Posso ver por suas roupas, seus modos, a forma como fala. Você é alguém muito especial e eu sou apenas... Você é apenas a pessoa mais genuína e bondosa que conheci em anos. Max a interrompeu, segurando suas mãos. Esperança, você não faz ideia de quem eu realmente sou, não é? Ela o olhou confusa. Sei que é um homem culto, que viajou muito, que tem negócios. Max respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto com ela. Meu nome completo é Maximiliano Franz Brenner. Sou presidente e principal acionista do Grupo Brenner. Você já deve ter ouvido falar. Temos hotéis em mais de 40 países. Também tenho investimentos em diversas áreas. Arte, imóveis, vinícolas. Esperança o olhou fixamente, processando a informação. Claro que ela conhecia o nome Brenner. Quem não conhecia? Mas nunca havia conectado o homem doente e solitário do quarto 312 com o magnata sobre quem lia ocasionalmente nas revistas. Você é... Ela começou, mas as palavras falharam. Um milionário, sim. Mais precisamente um bilionário. Max disse com um sorriso triste. Mas isso não me torna melhor que você, Esperança. Na verdade, diante de sua bondade genuína, me sinto muito pequeno. Esperança soltou suas mãos e deu alguns passos para trás. Não entendo. Por que não me disse? Porque pela primeira vez na minha vida, alguém me viu apenas como Max. Não como uma oportunidade, um alvo ou um meio de obter algo. Você cuidou de mim porque é quem você é, não porque sabia quem eu era. Isso muda tudo. Esperança murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Por quê? Max perguntou, aproximando-se novamente. Porque agora entendo por que a enfermeira Pereira reagiu daquela forma. Ela deve ter descoberto quem você é e ficou furiosa ao me ver próxima de você. E o que isso importa? Importa porque confirma tudo o que ela disse. Eu realmente não tenho lugar próximo a alguém como você. Max sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Esperança, você não pode acreditar nisso. Max, sou realista. Você vive em um mundo de jatos particulares, hotéis de luxo e jantares com presidentes. Eu divido um apartamento minúsculo com 2 colegas e como macarrão instantâneo na maior parte dos dias. Somos de mundos completamente diferentes. E daí? Max perguntou com desespero. O que isso importa se nos conectamos de uma forma tão real? Esperança o olhou nos olhos, e ele pôde ver lágrimas se formando. Importa porque não quero ser vista como a enfermeirinha pobre que está atrás do seu dinheiro. Importa porque não quero que pensem que sou uma oportunista. E principalmente, sua voz falhou, importa porque quando você se recuperar completamente e voltar para sua vida real, vai perceber que isto foi apenas um momento de fraqueza durante sua doença. Você está errada, Max disse com firmeza. Completamente errada. Mas antes que pudesse continuar, ouviram passos no corredor. Esperança rapidamente se afastou dele e voltou a verificar os pacientes, assumindo uma postura puramente profissional. Max não teve escolha senão voltar para seu quarto, mas suas palavras continuaram ecoando em sua mente. Nos 3 dias seguintes, Max mal conseguiu dormir. As palavras de Esperança haviam tocado em seus medos mais profundos. E se ela estivesse certa? E se o que sentia por ela fosse apenas resultado de sua vulnerabilidade durante a doença? E se quando voltasse à sua vida normal, cercado pelas responsabilidades do império empresarial, descobrisse que aqueles sentimentos eram apenas uma fantasia? Mas toda vez que se fazia essas perguntas, lembrava-se do toque suave de suas mãos, de seu sorriso genuíno, da forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre sua família. Lembrava-se de como ela o fazia sentir-se humano novamente, não apenas uma máquina de fazer dinheiro. Foi na sexta-feira que tudo mudou.
Max estava sendo examinado pelo Dr. Antônio Rodrigues, seu médico particular, quando ouviu uma comoção no corredor. Vozes alteradas, passos apressados e, então, o som inconfundível do choro de uma criança. "O que está acontecendo?" Max perguntou. Dr. Rodrigues franziu o senho. "Parece que temos uma situação na ala pediátrica. Uma emergência, pelo que parece." Max não conseguiu se conter, vestiu um roupão e saiu para o corredor, seguindo o som da agitação até chegar à ala pediátrica. O que viu o deixou chocado. No centro do corredor, um menino de cerca de 8 anos estava deitado no chão, convulsionando. Ao seu lado, uma mulher, aparentemente sua mãe, chorava desesperadamente. Várias enfermeiras estavam ao redor, mas pareciam perdidas, esperando que um médico chegasse. "Onde está o pediatra?" Uma das enfermeiras gritou. "Está em cirurgia, não pode sair", respondeu outra. "E o Dr. Santos?" "Saiu para almoçar." Foi então que Max viu Esperança surgir correndo pelo corredor. Sem hesitar, ela se ajoelhou ao lado do menino e começou a agir com uma calma e competência impressionantes. "É uma convulsão febril", ela disse, verificando rapidamente os sinais vitais da criança. "Precisamos baixar a temperatura dele imediatamente. Alguém traga compressas frias e paracetamol infantil." "Você não pode", uma das enfermeiras protestou. "Você não é da pediatria." "Essa criança precisa de ajuda agora", Esperança replicou sem tirar os olhos do menino. "Onde estão as compressas?" Enquanto as outras enfermeiras hesitavam, Esperança continuou cuidando da criança com uma competência que deixou Max impressionado. Ela conhecia exatamente os procedimentos para lidar com convulsões febris, mantinha a criança segura enquanto falava com a mãe em voz calma e tranquilizadora. "Seu filho vai ficar bem", ela disse à mãe desesperada. "É assustador, eu sei, mas convulsões febris são mais comuns do que imaginamos e raramente causam danos permanentes." Gradualmente, a convulsão parou. O menino abriu os olhos, confuso mas consciente. Esperança continuou monitorando seus sinais vitais enquanto aplicava as compressas frias para baixar sua febre. Foi nesse momento que apareceu a enfermeira-chefe Madalena Pereira, com uma expressão furiosa. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou com voz cortante. "A enfermeira Torrealba salvou meu filho", a mãe da criança disse através das lágrimas. Ninguém mais sabia o que fazer. Madalena ignorou completamente a gratidão da mãe e se dirigiu à Esperança. "Enfermeira Torrealba, você novamente está fora do seu setor, interferindo em assuntos que não são de sua competência." "Mas ela salvou a criança", protestou uma das outras enfermeiras. "Isso não importa", Madalena gritou. "Existem protocolos, hierarquia. Ela não tinha autorização para intervir." Max, que havia observado toda a cena, não conseguiu mais ficar calado. Aproximou-se do grupo, sua presença imediatamente notada por todos. "Com licença", ele disse com voz calma, mas autoritária. "Sou Maximiliano Brenner e gostaria de entender exatamente o que está acontecendo aqui." O nome causou um silêncio imediato. Todas as enfermeiras sabiam exatamente quem ele era. Afinal, pacientes de seu calibre eram raros no hospital. "Senhor Brenner", Madalena disse, mudando completamente o tom de voz. "Não precisa se preocupar com esta situação. Estou lidando com uma funcionária indisciplinada." "E indisciplinada?", Max repetiu, olhando para a Esperança, que ainda estava ajoelhada ao lado da criança, verificando se ela estava bem. Viu uma enfermeira altamente competente salvando a vida de uma criança, enquanto outras pessoas ficaram paradas sem saber o que fazer. "Senhor, entendo sua confusão, mas existem protocolos", Madalena começou. "Protocolos", Max a interrompeu, "que quase custaram a vida de uma criança, porque ninguém teve a coragem de quebrá-los quando necessário." Nesse momento chegou finalmente Dr. Santos, o pediatra, correndo pelo corredor. "Desculpem o atraso, ouvi que houve uma emergência."
A situação já está controlada, doutor, uma das enfermeiras explicou. A enfermeira Torrealba cuidou de tudo. Dr. Santos, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos, ajoelhou-se ao lado da criança e começou a examiná-la. Convulsão febril? Ele perguntou. Sim, Esperança respondeu. Durou aproximadamente 3 minutos. Apliquei protocolos padrão para redução de febre e mantive as vias aéreas desobstruídas. Dr. Santos continuou o exame e então se levantou sorrindo. Trabalho perfeito, enfermeira. Você salvou essa criança de complicações sérias. Ele se virou para Madalena. Onde esta enfermeira trabalha? Gostaria de solicitá-la para minha equipe. Ela não está qualificada para a pediatria, Madalena gaguejou. Não qualificada? Dr. Santos franziu o senho. Pelo que acabei de ver, ela é mais competente que muitos especialistas que conheço. Foi nesse momento que Max tomou sua decisão. Enfermeira Pereira, ele disse com a voz carregada de autoridade. Gostaria de ter uma palavra com a administração do hospital. Agora, 20 minutos depois, Max estava sentado na sala do diretor do hospital, Dr. Fernando Augusto Silva, um homem elegante de cerca de 60 anos que claramente estava nervoso por receber uma visita inesperada de um dos homens mais ricos da Europa. Senhor Brenner, é uma honra tê-lo aqui. Espero que esteja satisfeito com nossos serviços, Dr. Silva disse, tentando manter a compostura. Na verdade, Max respondeu calmamente. Estou aqui para discutir um problema sério relacionado à sua equipe de enfermagem. Max então contou toda a história. Desde os cuidados exemplares que Esperança lhe havia dado, passando pela atitude preconceituosa de Madalena, até o incidente que acabara de presenciar na pediatria. Enfermeira Torrealba é claramente uma profissional excepcional, Max concluiu, mas está sendo perseguida por uma superior que demonstra preconceito evidente contra funcionários estrangeiros. Isso é inaceitável. Dr. Silva ouvia atentamente, tomando notas. Senhor Brenner, agradeço por trazer isso à minha atenção. Posso assegurar que investigaremos a situação. Não quero apenas uma investigação, Max disse firmemente. Quero mudanças concretas. A enfermeira Torrealba merece reconhecimento, não perseguição. Claro, claro. Que tipo de mudanças o senhor sugere? Max havia pensado nisso durante a caminhada até o escritório. Primeiro, quero que a enfermeira Pereira seja advertida formalmente por sua conduta inadequada. Segundo, quero que a enfermeira Torrealba seja transferida para a ala VIP permanentemente, com aumento salarial correspondente. Dr. Silva engoliu seco. Contradizer um homem da influência de Maximiliano Brenner seria suicídio profissional. Será feito imediatamente, senhor. E mais uma coisa, Max acrescentou. Quero que seja oferecida à enfermeira Torrealba a oportunidade de fazer cursos de especialização pagos pelo hospital. Vi seu trabalho hoje. Ela tem potencial para muito mais. Claro, Sr. Brenner. Qualquer coisa a mais? Max sorriu. Sim, quero que isso seja comunicado a ela pessoalmente por você e que fique claro que essas mudanças são baseadas em seu mérito profissional, não em minha interferência. 1 hora depois, Esperança foi chamada ao escritório do diretor. Estava nervosa, imaginando que seria punida pelo incidente da pediatria. Quando o Dr. Silva lhe explicou sobre sua transferência para a ala VIP e o aumento salarial, ela ficou em estado de choque. Mas eu não entendo. Por que agora? Sua competência não passou despercebida, enfermeira Torrealba. O que aconteceu hoje na pediatria apenas confirmou o que já sabíamos. Você é uma profissional excepcional. Esperança sabia que havia mais naquela história, mas decidiu não questionar. Talvez, finalmente, seu trabalho duro estivesse sendo reconhecido. Naquela noite, Max estava fazendo suas últimas caminhadas pelos corredores antes de receber alta no dia seguinte. Sua recuperação estava completa, e embora estivesse feliz por voltar à saúde, a ideia de deixar o hospital e Esperança o entristecia profundamente.
Foi quando a encontrou no jardim interno do hospital, sentada em um banco, olhando as estrelas. "Posso me juntar a você?" ele perguntou. Ela se virou e sorriu. "Claro. Soube que recebe alta amanhã." "Sim." Max se sentou ao lado dela. "E soube sobre sua promoção. Parabéns." "Obrigada," ela disse, mas havia uma nota de suspeita em sua voz. Foi uma surpresa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a tranquilidade da noite lisboeta. "Max," Esperança finalmente falou, "preciso perguntar algo, e quero que seja honesto comigo. Sempre sou honesto com você. Você teve algo a ver com minha promoção?" Max hesitou. Havia prometido ao diretor que manteria seu envolvimento em segredo, mas também havia prometido sempre ser honesto com Esperança. "Sim," ele disse finalmente. Esperança suspirou e baixou a cabeça. "Eu sabia. Esperança, escute-me. Não fiz isso por pena ou como um favor especial. Fiz porque vi sua competência, sua dedicação e estava indignado com a forma injusta como estava sendo tratada." "Max," ela começou. "Não," ele a interrompeu. "Deixe-me terminar. Hoje, quando vi você salvando aquela criança, confirmei o que já sabia. Você é uma enfermeira excepcional que merece reconhecimento. Qualquer diretor de hospital com bom senso faria a mesma coisa. Mas eles não fizeram até você interferir. Porque às vezes as pessoas precisam de um empurrão para fazer a coisa certa. Isso não diminui seu mérito." Esperança o olhou nos olhos. "E agora? Você volta para sua vida de bilionário? E eu fico aqui com uma promoção que sempre lembrará como nos conhecemos?" "Não precisa ser assim," Max disse suavemente. "Como pode não ser assim, Max? Somos de mundos completamente diferentes." Max se levantou e estendeu a mão para ela. "Vem comigo. Quero te mostrar algo." Intrigada, Esperança aceitou sua mão e o seguiu. Max a levou até o último andar do hospital, onde havia um terraço que oferecia uma vista panorâmica de Lisboa. A cidade se estendia diante deles, iluminada pelas luzes noturnas, com o rio Tejo serpenteando ao longe. "É lindo," Esperança murmurou. "Sim," Max concordou, mas estava olhando para ela. "Esperança, nos últimos 3 anos, viajei para dezenas de países. Fechei negócios de milhões de euros, conheci presidentes e reis. Mas nunca me senti tão vivo quanto me senti nas últimas semanas conversando com você. Max, por favor, me escute. Você disse que somos de mundos diferentes, e talvez seja verdade. Mas e se pudéssemos criar nosso próprio mundo? Onde sua bondade e minha experiência se complementem? O que está sugerindo?" Max respirou fundo. O que estava prestes a fazer ia contra todos os conselhos de seus advogados e consultores, mas pela primeira vez em anos estava seguindo seu coração. "Estou sugerindo que você venha comigo." "Vir com você? Para onde?" "Para onde você quiser. Paris, Nova York, Roma, ou podemos ficar aqui em Lisboa. Não importa o lugar. O que importa é que estaríamos juntos." Esperança o olhou espantada. "Max, você está sugerindo que eu largue minha vida aqui para me tornar... O quê? Sua acompanhante? Sua namorada rica?" "Estou sugerindo que você se torne minha parceira, em todos os sentidos. E minha família. Meus pais dependem do dinheiro que envio. Eles nunca mais precisarão se preocupar com dinheiro. Posso garantir isso." "Max, pare!" Esperança disse, afastando-se dele. "Está ouvindo o que está dizendo? Está me oferecendo dinheiro para ficar com você." "Não!" Max protestou. "Está entendendo tudo errado." "Estou, porque para mim parece exatamente isso. O homem rico que pode resolver todos os problemas da garota pobre com seu dinheiro." Max sentiu como se estivesse perdendo a batalha mais importante de sua vida. "Esperança, eu te amo." As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar nelas. Esperança parou, olhando-o com uma expressão indescritível. O que disse? "Eu te amo",
Max repetiu, mais baixo, mas com ainda mais convicção. Eu sei que parece impossível, que nos conhecemos há poucas semanas, mas nunca senti nada como o que sinto por você. Esperança sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Max, você não me ama. Você ama a ideia de mim. A enfermeirinha doce que cuidou de você quando estava vulnerável. Você está errada, Max disse aproximando-se novamente. Eu amo sua bondade genuína. Amo a forma como você sacrifica seus próprios sonhos pela família. Amo seu sorriso, sua inteligência, sua compaixão. Amo quem você é, Esperança. E eu, Esperança disse através das lágrimas, o que você acha que eu sinto por você? Max a olhou nos olhos. Eu espero que sinta algo parecido. Sinto, ela admitiu em voz baixa. Deus me ajude. Eu também me apaixonei por você, mas isso não resolve nossos problemas. Resolve sim, Max disse com esperança renovada. Não, Max, você não entende. Esperança gritou frustrando-se. Você pode se dar ao luxo de seguir seu coração porque tem dinheiro suficiente para resolver qualquer consequência. Eu não tenho esse privilégio. Então me deixe ser seu privilégio. E depois? E se em 6 meses, 1 ano, você se cansar de mim? E se perceber que eu realmente não pertenço ao seu mundo, eu vou ter perdido tudo, meu emprego, minha independência, minha dignidade. Max ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Finalmente entendeu o que ela realmente temia. Você tem medo, ele disse suavemente. Claro que tenho medo, ela admitiu. Tenho muito medo. Medo de me apaixonar ainda mais por você. Medo de me acostumar com uma vida que não é minha. E, principalmente, medo de um dia você olhar para mim e ver apenas a garota pobre que não consegue acompanhar seu ritmo. Max se aproximou e gentilmente enxugou as lágrimas de seu rosto. Esperança, eu também tenho medo. Medo de não ser merecedor do seu amor. Medo de que minha vida complicada e cheia de responsabilidades destrua sua pureza. Medo de que você perceba que sou apenas um homem solitário e cansado que não sabe como amar verdadeiramente alguém. Eles se olharam por um longo momento. 2 corações feridos, tentando encontrar coragem para se arriscarem. E se dessemos uma chance a nós mesmos? Max perguntou finalmente. Como? Devagar, sem pressão. Você continua seu trabalho aqui. Eu cuido dos meus negócios. Nos conhecemos melhor, construímos algo real antes de tomar decisões grandes. Esperança considerou a proposta. E sua vida em outros países? Suas viagens? Posso administrar muito dos meus negócios de Lisboa. E quando precisar viajar, talvez você possa vir comigo, se quiser. E se não der certo? Então pelo menos tentamos, pelo menos saberemos que demos uma chance real ao que sentimos. Esperança fechou os olhos, lutando entre o medo e o amor. Max, eu preciso de uma promessa, qualquer coisa. Prometa que se isso não funcionar, você não tentará usar seu dinheiro ou influência para compensar qualquer mágoa. Prometa que me deixará partir com dignidade se for necessário. Eu prometo, Max disse solenemente. Mas em troca você precisa prometer que dará uma chance real a nós, que não fugirá no primeiro sinal de dificuldade. Esperança abriu os olhos e o olhou. Neles, Max viu esperança misturada com medo. Eu prometo tentar. E então, sob as estrelas de Lisboa, eles se beijaram. Foi um beijo suave, cheio de promessas e medos, de amor e incertezas. Mas foi real. Os meses seguintes foram um período de descobertas mútuas. Max manteve sua palavra. Não pressionou Esperança para decisões precipitadas. Em vez disso, cortejou-a de forma genuína e respeitosa. Começaram com jantares simples em restaurantes locais, caminhadas pelos bairros históricos de Lisboa, visitas a museus e exposições. Max descobriu que Esperança era ainda mais fascinante do que imaginara.
Ela falava 3 idiomas fluentemente, tinha lido mais literatura clássica que muitos intelectuais de seu círculo social e possuía uma compreensão intuitiva de arte que o surpreendia constantemente. Mais importante, ela o desafiava intelectualmente de uma forma que não acontecia há anos. Esperança, por sua vez, descobriu que por trás da façanha empresarial, Max era um homem profundamente culto e sensível. Ele a levava a concertos de música clássica, mas também apreciava o fado que ela amava. Conhecia a arte, mas também sabia consertar coisas com as próprias mãos, uma habilidade que havia aprendido durante um período rebelde na adolescência, quando trabalhara em uma oficina mecânica para frustrar os pais. Mais importante, Max demonstrou um respeito genuíno por sua independência. Quando ela insistiu em continuar dividindo as contas nos restaurantes, ele aceitou. Quando ela recusou presentes caros, ele aprendeu a dar flores e livros. Quando ela disse que precisava manter seu apartamento como garantia de independência, ele entendeu. Não foi um período sem desafios. Houve momentos em que as diferenças entre seus mundos se tornaram evidentes. A primeira vez que Max a levou a um evento social de sua empresa, Esperança se sentiu completamente deslocada entre esposas de executivos e socialites. Algumas pessoas a trataram com condescendência mal disfarçada, outras com curiosidade invasiva. "Não sei se consigo fazer isso", ela disse a Max no caminho de volta. "Não precisa", Max respondeu. "Essas pessoas não definem quem eu sou ou quem nós somos juntos, mas fazem parte da sua vida, fazem parte dos meus negócios. Há uma diferença." Foi nesse momento que Esperança começou a entender verdadeiramente o que Max havia sacrificado por sua riqueza. Ele tinha colegas, mas poucos amigos verdadeiros. Tinha contatos, mas poucas conexões genuínas. Sua vida era eficiente, mas não era plena. O ponto de virada em seu relacionamento chegou 6 meses depois do primeiro beijo, durante uma viagem que fizeram a Paris. Max tinha negócios a tratar e Esperança havia pedido alguns dias de folga para acompanhá-lo. Era seu primeiro passeio fora de Portugal desde que deixara a Venezuela, e Max queria torná-lo especial. Reservou um hotel elegante, mas não ostensivo. Planejou visitas a museus que sabia que ela adoraria e reservou restaurantes charmosos em vez de estabelecimentos estrelados. No terceiro dia, enquanto caminhavam pela Sena ao pôr do sol, Esperança parou de repente. "O que foi?" Max perguntou preocupado. "Isto", ela disse, gesticulando ao redor. "Este momento, esta felicidade. Há meses tenho esperado que ela termine, que algo a estrague. E percebi que a única coisa que pode estragar é meu próprio medo." Naquela noite, em um quarto de hotel com vista para a Torre Eiffel, Esperança finalmente se entregou completamente ao amor que sentia por Max. Foi uma noite de ternura e paixão, de sussurros e promessas, de 2 corações finalmente se permitindo ser vulneráveis. Na manhã seguinte, Max acordou primeiro e ficou observando Esperança dormir. Seus cabelos escuros estavam espalhados pelo travesseiro. Um sorriso suave curvava seus lábios mesmo no sono. Naquele momento, ele soube que queria despertar ao lado dela para o resto de sua vida. "Em que está pensando?" Esperança murmurou, abrindo os olhos. "Em como sou sortudo", Max respondeu, beijando sua testa. "Nós somos sortudos", ela corrigiu. Durante o café da manhã, Max tomou uma decisão que vinha considerando há semanas. "Esperança, preciso te contar algo." "O que é?" ela perguntou, notando a seriedade em sua voz. "Tomei uma decisão sobre meus negócios. Vou transferir a administração operacional da empresa para meu vice-presidente e me mudar permanentemente para Lisboa." Esperança o olhou espantada. "Max, você não pode fazer isso por minha causa." "Não estou fazendo apenas por você", ele explicou. "Estou fazendo por nós e por mim mesmo. Descobri que ser feliz é mais importante que ser o homem mais rico do cemitério."
Mas seus hotéis, seus negócios em outros países continuarão funcionando. Tenho uma equipe excelente e a tecnologia permite que eu supervisione tudo de qualquer lugar. A única coisa que muda é que não vou mais viver em aviões e quartos de hotel. Esperança sentiu lágrimas de emoção nos olhos. Tem certeza? Absoluta. Quero construir uma vida real, Esperança. Uma vida com você. 2 anos depois, Max e Esperança estavam vivendo juntos em uma elegante casa em Cascais, nos arredores de Lisboa. Era um lar que refletia ambas as personalidades. Elegante, mas acolhedor. Sofisticado, mas confortável. Esperança havia se tornado coordenadora de enfermagem do Hospital São Rafael e estava cursando um mestrado em administração hospitalar, financiado por uma bolsa de estudos que conquistara por mérito próprio. Max havia descoberto uma paixão por filantropia, criando programas de educação e saúde para comunidades carentes. Mas talvez a mudança mais significativa fosse na família de Esperança. Com a ajuda de Max, seus pais haviam conseguido visto para vir a Portugal, onde agora viviam em um apartamento confortável próximo ao casal. Pela primeira vez em anos, a família Torrealba estava reunida. Dom Carlos Torrealba, pai de Esperança, era um homem orgulhoso que inicialmente desconfiara das intenções de Max. Dona Mercedes, sua mãe, preocupara-se que sua filha estivesse se envolvendo com alguém acima de seu nível social. Mas com o tempo, viram que Max amava genuinamente sua filha e a respeitava como igual. Sabe, Dom Carlos disse a Max certo dia, enquanto pescavam juntos no Tejo, quando Esperança nos contou sobre você, pensei que fosse mais um homem rico querendo se divertir com uma garota bonita. E agora? Max perguntou. Agora vejo um homem que descobriu que a verdadeira riqueza não está no banco, mas no coração. Foi numa noite de dezembro, exatamente 3 anos após seu primeiro encontro no hospital, que Max decidiu dar o próximo passo. Havia planejado tudo cuidadosamente, mas queria que fosse simples e significativo. Levou Esperança de volta ao hospital onde se conheceram, agora como visitantes, não como paciente e enfermeira. Subiram até o terraço onde haviam compartilhado seu primeiro beijo, onde as luzes de Lisboa se espalhavam como diamantes na escuridão. Lembra desta vista? Max perguntou. Como poderia esquecer? Foi aqui que você disse que me amava pela primeira vez. E foi aqui que você me ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer risco, Max respondeu, ajoelhando-se. Esperança ofegou quando viu Max tirar uma pequena caixa de veludo do bolso. Esperança Torrealba, ele disse, sua voz tremulando de emoção. Você transformou minha vida de uma forma que nunca imaginei possível. Antes de você, eu existia, mas não vivia. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está no amor, na família, na bondade. Me ensinou que um homem não se mede pelo que possui, mas por como trata as pessoas que ama. Lágrimas corriam pelo rosto de Esperança enquanto ela o ouvia. Você aceitaria se tornar minha esposa? Não porque eu possa oferecer uma vida de luxo, mas porque eu prometo uma vida de amor, respeito e parceria verdadeira. Esperança olhou para o anel. Uma safira azul cercada de pequenos diamantes, elegante mas não ostensivo, perfeito para ela. Sim, ela sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, eu aceito. Max deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Quando se separaram, ambos estavam chorando de felicidade. Eu te amo, Max Brenner. E eu te amo, futura senhora Brenner. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na Igreja do Carmo, no coração de Lisboa. Esperança usava um vestido simples, mas elegante, carregava um buquê de rosas brancas e sorria com uma felicidade que iluminava toda a igreja. Max, impecável em um terno azul marinho, não conseguia tirar os olhos dela. Quando ela caminhou pelo corredor da igreja, no braço de seu pai, ele sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo.
A cerimônia foi oficiada pelo padre Antônio, um idoso sacerdote que conhecia a família Torrealba desde sua chegada a Portugal. Durante o sermão, ele falou sobre como o amor verdadeiro transcende diferenças de origem, classe social ou nacionalidade. O amor não pergunta de onde você veio, mas para onde está indo junto com a pessoa amada, ele disse olhando para o casal. Os votos foram escritos por eles mesmos. Max prometeu ser não apenas marido, mas parceiro, companheiro e melhor amigo. Prometeu honrar a independência de Esperança e apoiar seus sonhos. Prometeu nunca usar sua riqueza como substituto para atenção, carinho ou respeito. Esperança prometeu continuar sendo a mulher por quem Max se apaixonara, honesta, compassiva e destemida. Prometeu enfrentar junto com ele os desafios que a diferença entre seus mundos pudesse trazer. E prometeu nunca deixar que o medo impedisse seu amor de crescer. Quando trocaram alianças, simples bandas de ouro branco, gravadas com suas iniciais, não havia uma pessoa na igreja que não estivesse emocionada. A recepção foi realizada no jardim da casa de Max e Esperança, decorado com luzes suaves e flores simples. Havia cerca de 50 convidados, família, amigos próximos, alguns colegas do hospital e poucos sócios de confiança de Max. Durante o jantar, Dom Carlos se levantou para fazer um brinde. Minha filha sempre foi especial, ele disse, sua voz carregada de emoção. Desde pequena, ela cuidava de todos. Animais feridos, vizinhos doentes, qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Quando ela me disse que havia se apaixonado por um paciente no hospital, não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi descobrir que esse homem conseguiu ver o tesouro que minha filha realmente é. Ele se virou para Max. Max, você não está apenas ganhando uma esposa. Está ganhando uma parceira que fará de você um homem melhor todos os dias. Cuide bem do meu tesouro. Max se levantou, claramente emocionado. Dom Carlos, prometo que passarei o resto da minha vida tentando ser digno do presente, que é o amor de sua filha. A noite terminou com os noivos dançando sozinhos no jardim, sob um céu estrelado, enquanto os convidados os observavam com sorrisos calorosos. 5 anos se passaram desde o casamento. Max e Esperança construíram uma vida que era uma verdadeira parceria. Esperança havia completado seu mestrado e se tornado diretora de enfermagem do Hospital São Rafael, implementando programas inovadores de cuidado humanizado que se tornaram modelo para outros hospitais europeus. Max havia encontrado seu propósito além dos negócios. Junto com Esperança, criaram o Instituto Brenner Torrealba, uma organização que oferecia bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda interessados em carreiras na área de saúde. O Instituto já havia beneficiado centenas de estudantes em Portugal, Espanha e Venezuela. Eles viajavam pelo mundo, mas sempre voltavam para casa em Cascais, onde mantinham uma vida surpreendentemente normal. Max aprendeu a cozinhar pratos venezuelanos com Dona Mercedes. Esperança descobriu paixão por vinhos com Max. Aos fins de semana, recebiam amigos para jantares casuais, iam à praia ou simplesmente ficavam em casa lendo juntos. Mas talvez a maior alegria tenha chegado em uma manhã de primavera, quando Esperança acordou sentindo-se enjoada. Após uma consulta médica, receberam a notícia que completaria sua felicidade. Estavam esperando um bebê. Um bebê, Max murmurou, acariciando suavemente o ventre ainda plano de Esperança. Nossa família vai crescer. Está feliz? Esperança perguntou, embora já soubesse a resposta pelo brilho em seus olhos. Mais feliz do que imaginei ser possível, ele respondeu. Este bebê vai nascer cercado de tanto amor. 9 meses depois, em uma manhã ensolarada de janeiro, Sofia Esperança Brenner veio ao mundo. Era uma menininha perfeita, com os cabelos escuros da mãe e os olhos azuis do pai. Quando Max a segurou pela primeira vez, lágrimas correram por seu rosto. Olá, princesinha, ele sussurrou.
Eu sou seu papai e esta é sua mamãe, a mulher mais maravilhosa do mundo, e nós vamos te amar para sempre. Esperança, mesmo exausta após o parto, sorria radiante. Ela é perfeita, Max. Como a mãe, ele respondeu, beijando sua testa. 2 anos depois, Sofia corria pelos jardins da casa em Cascais, perseguindo borboletas enquanto seus pais a observavam do terraço. Era uma criança alegre e curiosa que falava português, inglês e espanhol com igual fluência e já demonstrava a compaixão da mãe e a determinação do pai. Em que está pensando? Esperança perguntou, notando o olhar pensativo de Max. Em como tudo mudou desde aquela manhã no hospital, Max respondeu. Se alguém me dissesse naquela época que eu seria tão feliz... Você se arriscou, Esperança disse, entrelaçando seus dedos nos dele. Nós nos arriscamos. E valeu cada momento de incerteza, Max concordou. Naquele momento, Sofia correu até eles, suas bochechas rosadas pela brincadeira. Papai, mamãe, olhem! Ela gritou, mostrando uma flor que havia colhido. É para vocês! Max a pegou no colo enquanto Esperança beijava sua testa. Ali, no jardim de sua casa, cercados pelo amor da família que construíram juntos, eles souberam que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer fortuna. Haviam encontrado lar. E bem, queridos espectadores, chegamos ao final de mais uma história que nos lembra que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados e superar qualquer barreira quando 2 pessoas estão dispostas a se arriscar pela felicidade. Max encontrou em Esperança não apenas o amor de sua vida, mas também uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Esperança descobriu que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais quando vem do coração. Agora me digam nos comentários qual foi a parte que mais tocou vocês nesta história. E vamos fazer nossa tradicional brincadeira. Deixem nos comentários uma palavra relacionada ao vídeo de hoje. Vou começar. Bondade. Que palavra vocês escolheriam? Não se esqueçam de dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Até a próxima, pessoal!